Essa semana aí eu assisti Barbie e Oppenheimer, então eu assisti Barbieheimer. E na nossa última live nós fizemos uma leitura comentada aqui de Barbie, da nossa crítica de Barbie, né? Perguntei pra vocês na última live se vocês queriam que eu fizesse a leitura comentada da crítica de Barbie aqui com vocês, até porque eu já tinha lançado a crítica antes de vir falar com vocês. Eu resolvi perguntar aqui pra vocês antes de lançar a crítica, se vocês querem a leitura comentada de Oppenheimer. Vocês querem a leitura comentada de Oppenheimer em primeiríssima mão? Querem? Coloquem no chat. Eu quero ver se vocês querem. Se vocês não quiserem, eu não faço. Sim, então bora. Quem não quer é maluco. Bora. Então vamos fazer essa leitura comentada? De qualquer forma, em primeira mão, vocês que estão aqui já sabem. Hoje, dia 10/8, vai sair essa crítica lá no Instagram, às 7 horas da noite, e em seguida vai sair no Letterboxd também, tá? Então às 7 horas da noite eu quero vocês todos engajando muito com a publicação lá do Instagram. Comente, compartilhe, curta, faça tudo o que vocês puderem lá na publicação. Não é porque vocês leram aqui junto comigo que vocês não vão fazer isso, né? Então faça isso por mim, vai ajudar muito, tá bom? Vamos lá. O nome do texto é Oppenheimer e a hipertrofia do individualismo. Vamos ler junto? Vamos lá. Em Oppenheimer, Nolan assume um projeto que me parece desafiador quando comparado ao que já realizou. Tematicamente, uma escolha acertada frente ao que o diretor já fazia. Um filme que, ao menos em seu texto, busca construir um recorte mais pessoal dos grandes eventos, conquistando uma atmosfera mais íntima. Ótima oportunidade para que, distanciado do espetáculo que gosta de filmar, conduza uma boa dramatização de seus personagens. É possível acreditar no que escrevi? Difícil conceber a ideia de um Nolan que abandone sua megalomania. Não que precise, é uma de suas marcas. Entretanto, seus cacoetes, até mesmo aqueles que porventura bem executados em últimos momentos, implicam justamente na hipertrofia do individualismo. Veja só. Aqui, cabe dizer qual é a ideia do meu texto, né? Então, é o que eu sempre digo pra vocês, até quando vocês vão construir as críticas de vocês conceberem essa ideia de que vocês precisam construir, antes de tudo, uma ideia pro texto. Por quê? Porque senão vocês começam a construir a crítica de vocês e começam a dissecar o filme, sabe? E esse não é o caminho da crítica. Muitos cinéfilos iniciantes, muitos críticos iniciantes partem desse pressuposto onde eu preciso pegar o filme, separar em partes e, portanto, ir dizendo a fotografia é isso, isso e isso, a direção de arte é isso, isso e isso, e aí você vai separando o filme e construindo uma coisa meio Frankenstein e meio sem alma, sabe? Então construa uma ideia para onde o seu texto irá se destinar. Por exemplo, quando eu falo de Barbie, a minha ideia é discutir a representação, como Barbie representa. Aqui, em Oppenheimer, vocês vão ver bastante claro que a minha crítica está fixada na perspectiva do individualismo e nessa hipertrofia do individualismo. Então aqui está fixada a atenção do meu filme. E quando eu digo aqui, por exemplo, que até mesmo porventura os momentos bem executados dessa megalomania do Nolan, por exemplo, eu vou citar isso durante o texto, em Dunkirk. Dunkirk eu acho que é um filme fraco de alguma forma, mas que tem alguns méritos, sobretudo numa tentativa de emulação de um cinema mudo. Se vocês perceberem, vocês tiram as falas de Dunkirk, colocam em preto e branco, que aquela trilha sonora o tempo inteiro rodando e aquela filmagem do Nolan muitas vezes pegando um plano aberto e tudo mais, consegue implicar um cinema mudo de maneira bastante eficiente até, né? Ele consegue contar a história com as imagens. Ele não precisaria ficar explicando o tempo inteiro. Mas o Nolan tem esses cacoetes, né? Então, o Dunkirk ele tem algumas dessas valências que são interessantes do Nolan. E que aqui em Oppenheimer ele repete de alguma forma. Essa tentativa, de alguma forma, de emular o cinema mudo. Entretanto, ao contrário de Dunkirk, Oppenheimer escolhe individualizar mais do que Dunkirk. Dunkirk também precisa do individualismo, mas em Oppenheimer isso fica ainda mais extremo. O que carrega um problema mais evidente ainda para o filme.
Vamos continuar. Não é nenhuma novidade que as narrativas hollywoodianas centram no indivíduo, na figura do herói, as dores do mundo. Cabe ao herói, como centro desse universo pelo qual os astros giram ao redor, resolver os seus, que são os problemas do mundo. Suco de ideologia. O texto fortalece a hipótese. Constantemente é preciso reforçar que a resolução da guerra está nas mãos de Robert Oppenheimer. Todos dependem dele. A paz no mundo, a derrota do nazismo, o fim das guerras, a construção da bomba, ele, só ele, sempre ele. Então vocês vão ver isso com bastante clareza em Oppenheimer, que o Nolan ele centraliza, assim como boa parte das narrativas hollywoodianas, centraliza no indivíduo a resolução dos problemas do mundo. Como se os problemas do mundo, na verdade fossem problemas do indivíduo. Indivíduo esse que foi destinado a resolver esse problema. E que através do seu esforço individual resolverá esse problema. Aqui a gente começa a compreender como Hollywood constrói seus heróis, a partir dessa perspectiva do individualismo. Percebe? Entretanto, como eu disse aqui para vocês, não é nenhuma novidade que isso seja as narrativas hollywoodianas, e portanto seria injusto dizer que esse é um problema específico de Oppenheimer, né? Mas o Nolan, como eu disse no parágrafo anterior, hipertrofia esse individualismo, transforma em algo megalomaníaco. Vamos continuar. Não é novidade, como disse, mas o que torna o filme tão especial nesse aspecto? Tudo é uma questão de forma. A trilha sonora, marcada, que em seus filmes anteriores contava histórias de grandes eventos, agora tem por objetivo expandir o universo psicológico do indivíduo. Mais que isso, ampliar e destacar a relevância de Oppenheimer frente ao grande evento. Repare que há uma inversão da mensagem. Ainda que Dunkirk, por exemplo, a figura do indivíduo seja fundamental para a resolução do problema do mundo, o evento em si é explorado em seu potencial. Oppenheimer não é sobre a história. Portanto, a história da bomba. Oppenheimer não é sobre a história, mas sobre a história de quem supostamente criou a bomba, sozinho. Robert Oppenheimer carrega as dores das causas e das consequências. Aqueles que o cercam são tão somente possibilitadores de seus resultados. Então veja, quando eu digo isso aqui em cima, Oppenheimer não é sobre a história, mas sobre a história de quem supostamente criou a bomba, sozinho, não significa dizer que não há outros personagens em volta dele, que circundam ele, que o ajudam a realizar esse projeto. Esses personagens existem. Entretanto, esses personagens são tão somente escada narrativa para que Robert Oppenheimer, como o destinado, como o prometido para resolver esse problema, possa o resolver. Percebe? Então não é como se a gente tenha um coletivo de fato de trabalhadores que através de seu trabalho, por mais que haja uma liderança em determinado momento, consigam resolver o problema. Não. Os personagens aqui são escadas narrativas para o nosso personagem, que, de alguma forma, usa desses personagens para resolver os problemas, mas foi ele que criou a bomba, e as causas e as consequências são problemas desse personagem, porque ele, sozinho, criou a bomba. Hollywood fortalece esse discurso, historicamente com o cinema, e reproduz esse discurso na imprensa e no senso comum das pessoas. Não é à toa como, na realidade, ocorreu, Oppenheimer foi o criador da bomba. Sabe? O criador da bomba. Em muitos momentos, o culpado por tudo. Sabe? A individualização da culpa, inclusive, também. Então veja, Robert Oppenheimer carrega as dores das causas e das consequências. Aqueles que o cercam são totalmente possibilitadores de seus resultados. Os nazistas estão realizando projetos de uma arma poderosa, a causa. Né? Então, os nazistas estarem realizando um projeto para uma arma poderosa é a causa
pela qual o Robert Oppenheimer tem que agir para resolver. Oppenheimer está aqui para resolver construindo-a antes. Ao mesmo passo, ao resolver o problema da guerra através da sua criação, Oppenheimer carrega as dores das consequências. Percebe? É curioso que as escolhas de Nolan tenham, por consequência, não para o personagem, mas para a narrativa, um total apagamento dos verdadeiros efeitos da criação da bomba. A megalomania egóica de Nolan é transferida ao seu personagem, que precisa suportar tudo. Ele foi o escolhido, o destinado a ser herói, e como tal, angariar a glória e o sofrimento. Ele sofre, mas os mais de 200 mil mortos pelas duas bombas suficientemente mencionados em 2 ou 3 falas não sofrem. Nolan escolhe contar a história de Trinity, não a de Hiroshima e Nagasaki. Mas o filme não é sobre eles, aqueles que morreram. Né? Nunca foi. Mas não deixa de ser uma escolha ideológica de construção heróica dos Estados Unidos e de seus heróis. É claro que não se trata da construção de uma figura mitológica unidimensional. No herói moderno, é preciso reconhecer suas contradições. Curioso que uma dessas contradições seja a sua proximidade com o Partido Comunista dos Estados Unidos. Mas o caminho para as resoluções é sempre o mesmo. Não há escolha. Oppenheimer foi destinado a carregar seus fardos. Não havia outro caminho, ainda que esses fossem dolorosos. Ao indivíduo, portanto, é transferido as contradições do mundo que o cerca. Então, as contradições do capitalismo, as contradições do mundo que o cerca estão fadadas a serem individualizadas. É preciso dizer mais uma vez que não estaria dizendo tudo isso não fosse a megalomania estética pela qual Nolan escolhe abordar o filme e pela qual costuma explorar suas obras. Não o faria porque seria injusto também individualizar em um filme toda uma prática da indústria cultura. Afinal, enfim, a indústria cultura dos Estados Unidos como um todo praticam essa individualização. E do cinema, no caso, a indústria da cultura e do cinema. Nolan é, porém, um megalômano e, em sua megalomania, transformou o indivíduo, Oppenheimer, maior e mais relevante que o desastre que o filme escolheu não retratar. E é isso. Curtiram? Enquanto isso, enquanto vocês vão falando aqui, lembrar vocês sempre que o Introdução ao Cinema está com inscrições abertas. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre cinema, linguagem, teoria, história, crítica e política relacionada à produção cinematográfica, vem fazer parte do Introdução ao Cinema, 2 aulas novas todos os meses. 2 aulas novas todos os meses sobre esses diversos assuntos. E eu tenho certeza que você vai curtir. Você vai ter acesso a todas as aulas anteriores, mais todas as outras aulas que vocês terão durante um ano, 2 aulas por mês. Beleza? Você acha que tinha que ser mostrado as consequências da bomba? Não. Não é isso. Isso é uma questão que ficou bastante... foi bastante discutida, inclusive no Twitter, né? Não, a bomba não precisava ser mostrada, sendo usada no Japão, para que a gente pudesse discutir as problemáticas da bomba e naqueles que morreram, sabe? O Nolan ele não precisaria deixar de contar a história do Oppenheimer para mostrar os problemas da bomba. Não precisava. Saca? Até porque, enfim, é aquilo que a gente já discutiu, inclusive quando a gente falou lá naquele vídeo de como representar eventos trágicos da história. Então, a bomba foi um evento trágico e causou problemáticas específicas para aquele povo, né? Então, seria problemático, com certeza, demonstrar todas as consequências disso de maneira tão frontal. Mas discutir as problemáticas na bomba naqueles que o sofreram talvez fosse interessante. Mas a escolha de Nolan, como uma escolha ideológica, foi individualizar o problema. E, portanto, as dores são dele e não dos outros. Sabe? Gostei da crítica. Quantas estrelas? Quem gosta de estrela é Olavo de Carvalho. Já falei pra vocês. Vocês só vão descobrir estrela no Letterboxd. Que não vai ser agora. Mas ser problemático torna o filme ruim? Ao meu ver, sim. Se for problemático nessa direção, sim. Porque
Ser problemático, gente, não é uma escolha simplesmente conteudista ou textual. Ela também está inserida no contexto da forma. Então, gente, é a forma pela qual o conteúdo se transmite. Isso é cinema. Então, se é problemático, sabe? Mas gostou do filme? Pô, vocês leram o texto? Vocês ouviram o texto junto comigo? Gostei do filme? Fiquei com preguiça do pessoal falando que o Nolan foi covarde por não ter usado CGI pra mostrar toda a cidade sendo pulverizada. Não precisa disso. É claro que assim, não necessariamente isso não possa ser representado. Se você manter um distanciamento e tudo mais, beleza, sabe? Mas a questão aqui é que o Nolan escolhe individualizar as dores no Oppenheimer e ele simplesmente esquece ou bota 2, 3 falas durante o filme pra mencionar que 200 mil pessoas morreram. Acha que há uma espetacularização? Total, há uma megalomania espetacularizada na figura do Oppenheimer, inclusive. Você já pensou em parar de dar notas? Isso é algo que tenho vontade de parar, mas ao mesmo tempo também de continuar. Assim, a nota, gente, ela é irrelevante. A nota é irrelevante, mas de alguma forma também a nota serve como um artifício de marketing para o seu texto, né? Infelizmente a gente tem que se render algumas vezes a esses artifícios. E veja só, essa é uma outra conversa que eu queria ter com vocês agora que a gente já passou. Agora que a gente já passou por todo esse processo de eu ter assistido Barbie e Oppenheimer, eu queria falar sobre isso com vocês, inclusive. Quando a gente diz que no capitalismo as demandas são construídas, eu acho que essas semanas provaram um pouco sobre isso. Acho que essas 2 semanas aí provaram um pouco sobre isso. Essa é uma semana. Sabe? Porque o que eu fiz no meu Instagram, assim, por mais que tenha tido um tom de brincadeira e tudo mais, mas o que eu fiz no meu Instagram foi criar demanda, gente. Demanda pra quê? Demanda pros meus textos. Vocês percebem isso? Vocês conseguem conceber essa ideia? De que essas 2 semanas o que eu fiz nos meus stories constantemente foi criação de demanda. Então eu não falava em nenhum momento quando eu ia lançar, mas eu ficava o tempo inteiro falando supondo a ideia de que em algum momento elas iam surgir. Sabe? E essas demandas são construídas, portanto. Eu construí em cada um de vocês a ideia de que esses textos iriam surgir e fui construindo pouco a pouco em vocês essa demanda por esse texto. Esse gosto por esse texto. Então vejam, no capitalismo, as demandas não são naturais. Vocês não queriam ver minha crítica de Oppenheimer e Barbie do nada. Senão vocês poderiam ler de qualquer outro crítico. Vocês percebem? Por que vocês não leram do João Gabriel, sei lá da onde, que ninguém conhece ainda, que porventura podem conhecer? Por que não leram dele? Porque não há demanda pelo texto dele ainda. Então o que eu fiz? Criei demanda para os meus textos. E criei demanda pra valer, gente. Pra vocês terem uma ideia, eu não vou falar os números exatos, enfim, mas o alcance dos meus stories, todo esse processo, desde lá daquele momento em que eu falei que o meu celular foi raptado pelos globalistas e que a crítica não ia sair por causa disso, etc e tal, desde aquele momento, os meus stories triplicaram de alcance. E é real, triplicaram. Sabe? Toda demanda é construída, gente. A demanda é construída. Tá fazendo certinho o aulão do Luigi. E aí, Luigi, tá vendo? Mas o Luigi vai acabar com o aulão, gente. Que, aliás, mais um projeto de criação de demanda. Porque vai acabar porra nenhuma. Vocês sabem, né? Mas ele tá construindo demanda. É isso. Ele tá construindo demanda. Ele tá construindo curiosidade. O que será que vem por aí? Sabe? E essas 2 semanas, essa uma semana, 2 semanas, tô viajando aqui. Essa uma semana que a gente trabalhou aqui é a prova de que no capitalismo, mesmo que em pequena escala, que é o meu Instagram, por exemplo, demandas são criadas. Não são naturais. Ah, Felipe, existe demanda natural? Claro que existe. Eu sinto fome. É natural do ser humano querer comer. Senão ele morre. Beber água. Só que o mesmo capitalismo compreende essas demandas naturais e oferece demandas artificiais, cria essas demandas em cima dessas demandas naturais. Então, tô com fome, então eu preciso comer McDonald's. Ninguém precisa comer McDonald's, mas essa demanda se cria. Sabe? Tô com sede, mas eu preciso beber Coca-Cola. Ninguém precisa beber Coca-Cola, mas essa demanda é criada. Percebe?
Ainda que existam demandas naturais, elas são convertidas a demandas artificiais. Criadas para construir esse gosto, inclusive também sentimento de pertencimento em grupo. E o caso Barbie Oppenheimer, o Barbieheimer, foi explicitamente isso. 2 filmes lançados na mesma data, que fez com que muita gente tivesse a crença de que eram filmes que iriam competir entre si, e portanto um ia flopar e o outro não. Quando na realidade, esse mesmo capitalismo, a partir inclusive da imprensa, financiada, claro, por esses grupos, criam essa competição falsa, artificial, e faz com que as pessoas deixem de escolher se vão ou não assistir para escolher qual dos dois assistir. Então as pessoas vão, de alguma forma elas vão. Ou quando não, os dois. Percebe? Qual é a questão? Eu não mais escolho entre qual assistir. Eu não mais escolho se vou assistir, mas entre qual assistir. E aí as pessoas se sentem pertencentes aos grupos. Ah, eu sou Team Barbie, eu sou Team Oppenheimer. E vão pro cinema. Um vai de rosa, o outro vai de preto. Aí o que vai de rosa vai no Oppenheimer só pra dizer que é pior do que Barbie. E vice-versa. E eu construo esse gosto. Eu construo demanda. Eu crio essa demanda e levo a bolsa pro patrão. E essa galera toda que tá competindo entre um contra o outro, tá fazendo o quê? Vibrando porque Barbie teve mais bilheteria do que Oppenheimer. Vibrando. Comemorando bilheteria, porque Barbie foi um sucesso maior do que Oppenheimer. Mas sabe o que tá acontecendo na real? Tanto os produtores de Barbie quanto os produtores de Oppenheimer estão felizaços, porque ambos estão muito bem nas bilheterias. Tá cagando se o Zé da esquina ou a Zezinha da esquina estão comemorando ou não a bilheteria, qual foi mais ou menos. Tá cheio de dinheiro no bolso. Porque essa disputa foi artificial. Foi para construir demanda, criar gosto, criar sentimento de pertencimento em grupo. Fazer com que as pessoas disputem, se degladeiem no Twitter. AKX. Enfim, falamos muito.